Eu acho que esse é um fenômeno global, né? Todos os países do mundo, se você for nos Estados Unidos, se você for na Alemanha, se você for na Inglaterra, você vai encontrar esse tipo de programa policial. Todo o mito envolvido com o trabalho policial expressado por Hollywood, não só pelo cinema, mas por livros, na televisão. Então, o que a polícia faz desperta sempre muito atenção, por um lado. E por outro, o trabalho do policial é um dos poucos trabalhos da sociedade onde você impede alguém de fazer alguma coisa, é onde você tenta garantir a lei e a ordem. Isso gera muito interesse das pessoas. Como todos nós sabemos, a mídia um programa como esse, ele vai ter um roteiro, sempre vai ter alguém que vai ser o herói, alguém que vai ser o mocinho, alguém que vai ser o bandido. Então, e auxilia na própria identidade dos policiais de ver o trabalho dele representado de uma maneira mais positiva na tela da televisão, que não é o que acontece principalmente no Brasil. O trabalho policial é bastante criticado, com razão, mas ele é bastante criticado. Então ajuda muito na identidade. Acho que ajuda para a população, para que ela possa ter uma noção melhor do que é o dia a dia da polícia. Então esses programas ajudam nisso. O problema é que eu acho que eles são ainda muito romantizados. Evidentemente que a forma que um policial militar vai se comportar na frente de uma câmera de televisão não é aquela experiência que as pessoas têm quando ele não está na frente da televisão. Então existe sim uma venda de uma coisa que não é tão verdadeira quanto a realidade do dia a dia. Eu acho que a polícia, principalmente a polícia militar, que tem um contato muito grande com a população no patrulhamento, principalmente nas zonas das periferias, ela tende a ser bastante truculenta, bastante violenta. O policial também está inserido num meio violento, onde ele também responde com violência, a violência do meio que ele recebe. Então é uma disputa de violência muito forte, a gente vê no dia a dia, né? Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa aqui do meu prédio, um funcionário, e foi abordado pela polícia, e porque ele estava com dor de garganta e cuspiu no chão. O policial já veio para cima, já perguntou se estava se desrespeitando e tudo mais. Então, eu acho que existe mesmo é um trabalho difícil de se executar, o trabalho do policial, mas existe essa tensão muito grande entre população e policiais. Nesses programas, não. A tendência é que eles não apareçam, né? Embora a mídia trate nos seus outros meios e nos outros veículos, ela trate bastante o abuso policial. Eu acho que dos dois lados. Tanto o programa como Polícia 24 Horas, por exemplo, ele é muito mais uma peça de entretenimento do que uma coisa real do cotidiano das polícias, assim como esses programas tipo Marcelo Rezende, da Atena, eles são programas do entretenimento mais dantesco, digamos assim, onde eles botam uma visão muito chapada da realidade, muito crua da realidade. E a polícia é muito mais complexa do que isso que eles apresentam lá. Então, eu acho que eles são menos do que nos programas tipo da Atena, esse tipo de coisa, porque passa por uma edição mais rigorosa, passa por eles tendem a tampar o rosto, coisa que não dá Atena, no Marcelo Rezende isso não acontece, mas mesmo assim eu acho que existe esse tipo de violação, né? O problema é que a violação de direito é anterior, né? Ela é a violação do direito da população, de rua, dos próprios policiais. Hoje, essa noite teve um policial que morreu, que foi executado, e quer dizer, é uma situação muito difícil, é uma guerra onde os dois lados ficam muito fragilizados. Eu acho que você tem uma questão de horário, né? Qual é o horário que esse tipo de programa pode passar, né? O Uruguai teve um decréscimo de violência grande, e um dos motivos foi porque eles pararam de deixar passar programas como Marcelo Rezende da Atena às 6 horas da noite. Só podia passar isso depois de um certo horário. Então acho que deveria ter uma regulação do tipo de horário. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com interferência na mídia de qualquer forma. Eu acho que tem muito cuidadoso quando você entra com ação, esse tipo de coisa. Mas eu acho que deve ter uma regulação maior, mesmo de faixa de horário, onde esse tipo de programa pode passar. A questão da violência é uma questão séria, não tem dúvida nenhuma. Só que esses programas mais policialescos, eles dão a entender que o problema é muito maior do que ele é de fato, né? É uma visão muito simplória do fenômeno, uma visão muito simplória da polícia, uma visão muito simplória do criminoso. Eu já conversei com vários jornalistas desse tipo de programa que dizem que eles inventam fatos. Eu já vi em pesquisa que eu fazia da imprensa inventar fatos, né, a respeito de coisas. Então, é complicado, né? Eles são programas que, infelizmente, eles são mais maléficos do que benéficos à população. Eles não têm compromisso com a verdade. Isso é uma coisa muito séria. Eu acho que, infelizmente, ainda a violência contra o policial é um tema tabu. A mídia e a sociedade escolheu a polícia como seu inimigo, não como seu amigo. Muitas vezes por razão, acho que muitas vezes cometem abusos, mas eu acho que muito pouco do bom trabalho policial aparece e o pouco do mau trabalho policial. Tem um desbalanço nisso, né? A morte do policial ela é uma questão muito séria, muito grave. Mas uma pesquisa que a gente fez há um tempo atrás, cerca de 80% dos policiais já teve colegas que foram vítimas de homicídio. É muito comum policiais conhecer pessoas que morreram no entorno dele. Então é uma população muito fragilizada também, assim como é a população das periferias, e você foca numa dor apenas, né? Aquele documentário sobre as mães de maio, que tem um recente, que até apareceu no Futura, no final falam, não, mas o policial morreu, e uma das mães de maio fala assim, mas é mãe do mesmo jeito.
A mãe do policial que morre é a mãe do mesmo jeito. O dor dela é o mesmo dor do meu filho que morreu na mão da polícia. Então eu acho que tem uma insensibilidade gigantesca para a morte do policial. Isso é um tema tabu. E a mídia e a sociedade escolheram o policial como seus inimigos e como alguém que não merece a atenção, né? Então, qualquer problema perto da sua casa, você vai querer chamar a polícia. Eu tenho casos de conversar com pessoas que falam, porque tem o pancadão, não sei o quê, blá, 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 eu quero ligar, a polícia tem que chegar, tem que arrebentar, tem que isso. Então, eles sempre estão no lado onde eles estão fragilizados. É muito raro ter o reconhecimento social do trabalho deles, é muito raro ter o reconhecimento de mídia do trabalho deles. E isso gera para eles uma insatisfação muito grande no trabalho, né? Porque você pensa, eu ponho minha vida em risco para a sociedade não quer nem saber de mim. Então, para eles, é um fator muito difícil de lidar, mas no mundo todo, não só no Brasil, isso é um traço mundial. Para mim, o principal problema de segurança pública no Brasil é a polícia militar, porque eles construíram uma cultura organizacional interna contrária à população e oposta à população. Então, eles ficam enclausulados dentro deles, diferenciados do resto por uniformes e tudo mais, numa lógica de que os outros são nossos inimigos, e a população com medo deles também, porque é o primeiro contato que você tem com a polícia é com a polícia militar. Então, eu acho que teria que ter um trabalho muito grande de desmobilização. Não acho que a desmilitarização é o caminho. Você tem que ter um controle militar mesmo nesse tipo de organização, principalmente no policiamento extensivo. Mas eu acho que tem que ter um desmonte dessa cultura do confronto. Porque o grande problema é que você só esclarece crime quando você tem informação. Na medida que eu tenho medo da polícia, eu não dou informação para a polícia, eu não consigo esclarecer os crimes também. Então, acho que desmontar essa cultura da polícia militar de confronto, essa cultura de hostilização, essa cultura de matar por qualquer coisa, essa cultura de bater por qualquer coisa, principalmente nas periferias, é um tema central para a gente possa começar a mudar esses fatos. Porque a experiência do cidadão comum, com a polícia militar principalmente, ela é uma experiência de dor e sofrimento. Ela é uma experiência de desrespeito. Então, aí fica muito difícil você ter uma outra visão com relação à polícia, né? Eu acho que, assim, trazendo um pouco mais... Porque a TV ela tem uma visão muito, realmente, chapada sobre as coisas e muito simplória sobre os fenômenos. O ideal é tentar trazer um pouco mais dessa complexidade, né? Tentar trazer... E eu acho que esses reality shows de polícia, eles pegam muito bem, porque eles mostram, olha, tem um ser humano aqui, policial, que está nessa situação super complicada, às vezes no Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo. E olha a vida desse cara. Ele humaniza a polícia. Então, nisso, ela traz uma proximidade da população com a polícia nesse sentido, né? Não é mais o cara que está passando gritando, mas aquele cara que está ali, que tem uma situação que foi na ocorrência naquele bairro 10 vezes, naquela família 20 vezes, e os abusos continuam e tudo mais. Então você humaniza muito o trabalho policial. Então, nesse sentido, esse tipo de reality show, inclusive 24 horas, ele ajuda nessa aproximação entre as pessoas. Agora, eu acho que não só a imprensa, a intelectualidade, ela já tem um pé atrás brutal contra a polícia. Tudo que a polícia faz é ruim, né? E não é verdade, né? A polícia militar, por exemplo, eu sou muito crítico dela, mas ela tem 100 mil homens, ela atende milhões de ocorrências por semana, ela tem muitos casos que ela resolve, a Polícia Civil tem muitos casos que ela resolve. Eu fiz trabalho profundo na Polícia Civil, né? Eu vi muito mais, absolutamente mais policial dando dinheiro para as pessoas voltarem para casa, dando dinheiro para as pessoas comprar comida, do que a gente fazendo ato de corrupção. Isso não aparece, isso não fala, né? Eu tenho uma entrevista um tempo atrás para a Mônica Bergamo na Bandeirantes. Tem uma baita repercussão no meio policial, porque eu falo, pera, vamos ponderar, vamos ver o outro lado. E não tem esse outro lado, geralmente, né? O policial sabe dos problemas que ele enfrenta. O policial sabe dos colegas deles que fazem coisas erradas. O que eles não ficam muito ofendidos é quando você fala, todo mundo é assim, todo mundo então é violento, todo mundo é ladrão. E isso ou como se falar, né? Hoje a imprensa passa por esse problema, né? Você vai numa manifestação, começam a xingar você, começam a tirar coisas em você, quer dizer, esquecem do profissional que está ali, do cinegrafista, da repórter, da produtora, que está ali ganhando o seu ganha-pão, assim como o policial está ali ganhando o seu ganha-pão. Então a gente fica numa visão muito chapada sobre todos esses fenômenos e esquece de ver um pouco a complexidade da coisa, né? É difícil, eu já fiz muita abordagem trabalhando com eles. É um momento desesperador você fazer uma abordagem policial. Porque você muitas vezes separa um carro à noite, você não sabe o que está dentro desse carro, esse cara pode vir para cima de você. Então você tem que ter o linguajar firme no momento da abordagem. Eu não sei quem é essa pessoa que está do outro lado, não sei se ela está armada, se ela não está armada, se ela pode vir para cima, se ela não pode vir para cima de mim, não sei se ela tem droga no carro dela. A experiência do policial, todo mundo com quem ele conversa mente para ele o tempo todo, vai tentar fugir, vai tentar ludibriar ele da maneira que ele conseguir, que puder. Então, assim, a abordagem ela tem que ser dura mesmo no primeiro momento, ela não tem que ser violenta, ela não tem que ser desrespeitosa. Mas na hora que eu ligo uma sirene e falo em para o carro, tem que ser voz firme de comando. Para o carro, saia do seu veículo, coloque as mãos onde eu posso ver, tudo verbalizado de forma firme,
até estabelecer o que aconteceu naquela situação. O que não pode acontecer é tapa na cara, é humilhação, é ofensa. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, mas existe uma necessidade mesmo de você ter uma abordagem séria, digamos assim, nesse momento. O problema é que muitas vezes o cara está de saco cheio, o cara está tendo que trabalhar hora extra, o cara teve um outro bico para fazer, e porque ele não ganha o suficiente, então ele vai descontar, né? Muitas vezes ele tem cobrança do chefe dele na companhia, né? A policial militar tem muito disso, para reduzir índice, e o cara continua roubando, ele sabe que o cara está roubando, ele vai ter que vai pegar, ele sabe que se ele pegar um cara com uma pequena quantidade de droga e levar para o DP não vai dar nada, a justiça não vai dar nada. Então, assim, ele vai criando um sistema próprio dele de forma de lidar, né? Nos Estados Unidos eu li muito sobre isso, existe muito também esse problema que eles chamam da justiça das ruas, né? Então, na hora que eu vou te abordar, eu vou ser violento. A verdade, a polícia tem que ser firme, não dá para ser... Mas ela tem que ser firme, mas ela não tem que ser desrespeitosa, né? Porque eu acho que ele vai ter 1000 vezes mais preocupação em sofrer consequências e represálias por aquilo que ele faz. Na hora que tem uma câmera ligada, ele sabe que qualquer minuto daquilo que ele fez, ele pode ser punido, ele pode perder a farda, pode perder a arma, pode perder todas essas coisas. E para ele é muito prejudicial, porque a vida dele está estruturada em torno disso, o bico que ele faz está ligado ao trabalho que ele tem na polícia, então ela é mais complicada. Tanto é que nos Estados Unidos tem várias experiências de utilizarem o body camera, né? Você colocar uma câmera no corpo do policial para que filme toda a abordagem, que é uma segurança para o policial e para o cidadão, né? Que não vão cometer abusos ali. Na Inglaterra, toda vez que ele vai abordar você vai entrar no veículo do policial, vai estar sendo filmado, transmitido ao vivo, e você vai conversar sob o olhar de uma câmera, para ter certeza, porque isso protege o bom policial, protege o cara que sabe trabalhar, né? Nos Estados Unidos eu vi alguns experimentos, tem agora no Rio de Janeiro também, que são cop watchers, que são pessoas que vão com telefone celular e câmeras, que passam a noite filmando, tentando ver para coibir abuso policial.